Evangelho que diz assim: Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Mas, como uma necessidade que sentimos, nós temos um primeiro momento na nossa introdução do estudo do Evangelho, uma parte que diz respeito àqueles que estão iniciando a sua experiência na Terra, que são as nossas crianças e jovens. Naturalmente, alguns trouxeram, estamos em treinamento sempre nesse trabalho, porque o nosso ofício é aprender a amar a nossa condição de seres espirituais enviados a este orbe para a construção do reino e estabelecimento da vontade de Deus em nossas consciências. E para tal é importante que lembremos-nos daqueles que estão sob a nossa responsabilidade, assim como nós outros já estivemos sob a responsabilidade daqueles que nos acolheram e nos deram a vida biológica para nós, seres espirituais, adentrar a esta realidade. Vocês não têm saudade de serem crianças ou vocês continuam sendo crianças? Sinceramente, espero que continuemos sendo as crianças. Se não nas responsabilidades que temos, mas nas realizações que ora empreendemos. Ou seja, que tenhamos pureza no nosso olhar, justiça no nosso analisar, perdão desinteressado a quem quer que seja. Isso é ser criança no reino de Deus. É mantermos-nos à altura do amor que recebemos do nosso Pai. E no Evangelho desta noite, neste capítulo, tratamos dos benefícios auridos por todos aqueles que fazemos a vontade de nosso Pai, na prática dos seus desígnios de amor para a construção de uma sociedade mais fraterna e justa, que é a vivência dos princípios da caridade ou do fundamento para a existência humana, que é que Jesus e os Espíritos trazem sem nenhum retoque à vontade de Deus, da necessidade de todos nós vivermos a prática da caridade incondicional para com todos aqueles que estão num período, podemos assim dizer, de má sorte, de dificuldade, de dores, de lamentação. Naturalmente, pelas condições de excesso que hoje usufruímos na Terra, entendemos sempre, quando fala-se em caridade, sempre lembramos da esmola. Esmola não é caridade. Esmola talvez seja o salário para adquirirmos um conforto momentâneo para as nossas consciências. Certa vez, num grupo de estudo, alguns dos componentes estavam inquietos. Na sociedade que eu participava, sempre havia muitos mendigos à porta. E aquilo incomodava a todos, inclusive a direção. Certa ocasião eu tive que ser duro com o presidente da entidade. E se o senhor trazer a polícia aqui, eu mando prender o senhor primeiro. Porque eles estão na via pública e são cidadãos da nossa coletividade
devem permanecer onde queiram. Talvez não desejem estar nessa condição de subhumanidade, onde necessitam expor as suas fragilidades a nós, que temos muito e, quando lhe damos aquilo que nos sobra. Isso não é caridade. Isso é esmola e talvez o termo correto seja a paga para o sossego. Como a paga para o sossego? Se alguém que interpela-nos e pede o pão, livramo-nos depressa, dando o pão ou a moeda. Se ele vai usar, ainda fazemos a análise. Se ele vai comprar o etílico ou se ele vai comprar outra droga qualquer. E já começamos a exercitar mal atributos preciosos da nossa alma. Ou seja, abandonamos a nossa característica de inocente, daquele que não guarda ressentimento e nem julga. Porque se julgasse, não teria aceito o enfrentamento de ter a cada um de nós como os seus responsáveis. Pois nós somos tão duros e as crianças são tão doces, tão suaves. Em algum momento elas perdem essa doçura. E por quê? Que impressões nós compartilhamos? Naturalmente nós perguntamos onde erramos. Pergunta equivocada. O que nós compartilhamos? O que nós fizemos daqueles que estão sob nossa responsabilidade? Daí a gente vê que, quando necessitamos levar a um postinho para receber a vacina, nós não duvidamos. E na questão da sua espiritualidade, como nós tratamos essa relação? Então o Evangelho nos aponta. Hoje eu fiquei lendo as lições para entender e ver, porque naturalmente quando a gente fala da beneficência, o que contribui para nós a vivência da caridade, como propõe Jesus, como propõe todos os espíritos amorosos, e como muitos já vivenciaram e exemplificaram na Terra. Sempre citamos N entidades, pelo grau de conhecimentos. Madre Teresa, Irmã Dulce, Chico Xavier, Nelson Mandela, Gandhi, tantos outros. Os cientistas que trouxeram as curas para as enfermidades, as descobertas para a melhora da nossa vida biológica na Terra, todos contribuem de alguma sorte. E todos os espíritos amorosamente afirmaram da importância para o cristão da vivência em plenitude do ato de caridade. Não só na questão do exercício da esmola, que é um primeiro exercício, mas também daquela caridade em que sabe procurar onde estão as necessidades. Um fogão sem lume, uma mesa sem pão, um enfermo sem medicamento, um moribundo sem alguém para lhe fechar os olhos, igual Madre Teresa fazia. Olha, é um ato de caridade. Madre Teresa recolhia aos milhares, às centenas, moribundos que estavam nas ruas de Calcutá e levava ao seu educandário, e eles estavam em péssimas condições, deitava-os sobre lençóis alvos, e ali ela se dedicava intensamente, junto com as suas colaboradoras,
naquele ato de amar a um desconhecido. Alguns, pela precariedade da saúde biológica, mental, nem sabiam lhe informar o nome. E ela, naquele ato contínuo de amor, permanecia garantindo, em extremados cuidados, aguardando a hora do desenlace. E quando interpelada por muitos, ela dizia: pode ser Jesus. E permanecia naquele ato contínuo. Calcutá é uma cidade de milhões de habitantes. A Índia tem uma população que passa o 1 bilhão de habitantes. Antes que a China vai chegar a 1,5 bilhão de habitantes. Quase um quarto da população terrena mora na Índia. E a irmã Teresa de Calcutá lá estava. E lá permanece a sua sucessora na atividade. Porque Jesus iniciou um trabalho e ele nos convida que continuemos. Naturalmente, como os nossos interesses imediatos nos tiram dessa compreensão de sermos caridosos. E quando falamos desse exercício da caridade, e os Espíritos nessa lição deste capítulo, dizendo que não importa, não interessa que a outra mão fique sabendo, porque na realidade não adianta dizermos a terceiros, porque o que importa é a nossa prática e a nossa vivência. E os registros, isso são relatos dos Espíritos nesse Evangelho, são individuais. Nós, nesse ato de amar incondicionalmente, é que vamos registrar aqueles graus de felicidades que não conseguimos imaginar. Nesses anos em que militamos na atividade, e a gente faz eventualmente alguma atividade social mais direta com as comunidades, e todos os voluntários que estão com algum processo, às vezes de dores continuadas, ou pela juventude há mais tempo, e o seu corpo sempre com algumas debilidades, todos relatam: quando eu estou em atividade eu não sinto dor. Renunciar a si mesmo estabelece uma paz que nós não vamos encontrar em nenhum remédio. Porque é benefício próprio. E os Espíritos ainda afirmam nesse capítulo que toda atitude de amor em direção ao semelhante está sendo anotado. E que nós ainda não conseguimos conceber as alegrias que aguardam a quem de nós consiga praticar. E eu não estou falando mais da caridade material, estamos falando das nossas relações com os nossos filhos, com os nossos pares, com os nossos colegas de trabalho, com a nossa comunidade, conosco mesmo. Porque hoje é o tempo de não ter tempo. Todos nós não temos tempo. Daí quando é que nós vamos ter o tempo? É nós que temos que decidir. E essa palavra sintetiza todas as virtudes que possamos ou que venhamos a ter.